Então, aqui. Você vai fazer uma pesquisa aí com a altura de 30 pessoas, tá? Então, dessas 30 pessoas, 5 dessas pessoas, ela tem altura entre 145 e 155 centímetros, tá vendo? Ó? O que acontece aqui, pessoal? Nós temos aqui os dados que estão no intervalo, tá? Não estou trabalhando com uma altura em específica, né? Estou trabalhando aqui com um intervalo. Lembrando que o 145 ele entra nessa contagem aqui, mas o 155 ele não entra, ele entra só na próxima contagem, tá? Então, as pessoas que têm altura, né, entre 145 e 155 são 5 pessoas das 30 pessoas, né? 6 pessoas, altura entre 155 e 165, 4 pessoas, entre 165 e 175, e assim por diante, tá? Bom, como é que eu faço para calcular? Se eu quiser calcular, por exemplo, a média, a moda e a mediana desses dados aqui, pessoal, das alturas, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, como aqui eu estou trabalhando com um intervalo, eu vou escolher um representante da classe. Isso aqui é uma classe, né? Certo? Quem que vocês acham que vai ser o representante desta classe aqui? O termo central, a média entre aqui os limites, ó, tá? Entre 145 e 165. 150? Isso. Tá perfeito. Que é o 150, né? Então, eu escolhi um representante. E cada classe vai ter o seu representante, que vai ser a média aritmética. Então, eu poderia dizer o seguinte, que 5 pessoas têm, em média, 150 centímetros de altura. 6 pessoas têm, em média, 160 centímetros de altura. 4 pessoas, 170, e assim por diante, certo? Então, todos os cálculos que eu vou fazer, ao invés de trabalhar com as classes, eu vou trabalhar com seus representantes. E aí, é como a gente já estava fazendo antes, né? Posso calcular a média desses dados aqui, tá? Posso calcular a moda, posso calcular a mediana. Tá? Então, é a mesma coisa, só que eu estou trabalhando com um representante da classe, certo? Basta você calculando as médias aritméticas, tá? Então, ó, 150, aqui a média 160, aqui a média 170, aqui 180, 190, 200, ok? Certo? Bom, então, por exemplo, se eu quiser, aqui, escolher aqui o ponto médio, né? Se eu quiser calcular a média, pessoal, tá? A média desses dados aqui agora, que são os representantes desses intervalos aqui, né? Então, ó, o 150, ó, ele vai aparecer 5 vezes na nossa lista, né? Então, é por isso que eu multiplico por 5, né? Então, essa média aqui é uma média ponderada, que é um caso particular da média aritmética, né? Onde eu tenho os dados com frequência ou com pesos, né? Então, a frequência do 150 é 5, ou o peso do 150 é 5, né? A frequência do 160 é 6, a frequência do 170 é 4, né? Então, eu multiplico o valor pela sua frequência. E aí eu divido pela soma das frequências, que vai dar, no caso, né, os 30 dados. Né? Eu estou somando aqui, né? Na verdade, eu estou somando 30 dados. Por isso que eu divido por 30. Ok? Então, aqui, a gente vai ter a média, né? Vai ficar 5.180 dividido por 30, que vai dar 172,67. Ok? Então, a altura média dessas 30 pessoas, a altura média é de 172,67 centímetros, ok? Isso aqui é uma média, então é um valor central, né? Então, esses valores aqui, ó, eles ficam ao redor dessa média aqui, beleza? Bom, a moda é fácil, né, pessoal? A moda é o dado que mais se repete. Então, aqui, qual que é o dado que mais se repete? O dado com maior frequência, né? É o dado que mais aparece, que é o 180. Então, a moda seria o 180, certo? Então, ó, moda MO, 180, tá?
a qual classe que o 180 pertence? Ele pertence a essa classe aqui, né? Tá? Então, a gente fala que essa classe é a classe modal, tá? É a classe que contém a moda, a classe modal, certo? Coloquei aqui aberto, né? Porque o 185 ele não entra na contagem. Beleza? Tranquilinho. Pessoal, acho que caiu minha conexão aqui. Também instável. Caiu, né? Também instável a minha internet aqui. Peraí. A gente perdeu tudo que você falou. Tudo? Não, pera, que parte você parou? Deixa eu voltar aqui, peraí. Lá na altura ainda. É, tava na altura ainda. Ah, tava na altura? Aqui? Esse aí ia começar a falar da moda. Ah, tá. Então, tá. Obrigado, gente. Aí, opa, esqueci. Ah, tá gravando, beleza. Tá. Então, aqui, pessoal, a moda é a mais fácil, né? Porque aqui, ó, peraí. A moda é o valor que mais se repete, né? Então, aqui a moda vai ser o 180, que a frequência do 180 é 8, tá vendo? O 180, ele pertence a essa classe, que a gente chama de classe modal, que é a classe que contém a moda. Beleza? Tranquilinho. Tá. Só voltar Peraí, aqui. a moda que você tá falando é o que tem a maior frequência, né? Por causa do 180, ó. Tá vendo? Porque o Por 180, causa do 8, não é? por causa do 8. Ah, tá. Entendi. Certo? Entendeu? E a classe que pertence ao 180 é o que a gente chama de classe modal. Certo? Moda é isso, tá? É o valor que mais se repete. Agora, a mediana, pessoal. Mediana é o valor que está no meio, tá? Para eu saber a mediana dos dados, eu posso utilizar a frequência acumulada. Lembram da frequência acumulada? Ó, você vai acumulando aqui. Então, ó, comecei com, por exemplo, aqui, né? A frequência do 150 é 5, né? Então, aqui, ó, ele tem frequência 5, a frequência do 160 é 6. Então, até agora eu tenho 11 números, 11 dados, né? A frequência do 170 é 4. Então, até agora eu vou ter mais 15 dados, certo? Basta você somar com o próximo, ó, 5 com 6 vai dar 11, 11 com 4 vai dar 15, né? E vai somando, ó, 23, 15 com 8 vai dar 23, e aqui Ô, vocês... Jeff, e se só tiver a frequência absoluta e não a frequência acumulada? Aí você constrói a frequência acumulada. É assim que você constrói, ó. Você vai construindo a partir dessa, tá? Então, o primeiro dado, ele sempre vai repetir, certo? Então, ó, 5 e 5, certo? Quem que seria o próximo, Brenda? O próximo, ele não tem frequência 6, só que você já tinha 5 números antes, então, no total, você tem acumulado 11. Entendeu? Aí, ó, você tem 11 até agora, certo? Você tem 11. O próximo dado, ele se repete quantas vezes? Ele se repete 4 vezes. Então, agora você vai ter 15 dados. Entendeu? Então, você tem 15 dados. Sim. O próximo dado, ele vai se repetir 8 vezes. Então, aí você vai ter 23 dados com os anteriores, né? 8, com 4, com 6, com 5, 23. Você entendeu? Então, você pega o último e soma com o próximo. Então, ó, 23. Até agora você tem 23 números, né? 23 dados. O próximo número que vai se repetir é o 190. Ele vai se repetir 5 vezes. Então, vai aparecer mais 5 dados. Então, vai dar 28. Você entendeu? Entendi. E aí, o que a gente faz para descobrir a média? Aí, para você descobrir a mediana, né? Mediana. A mediana é o valor que fica no meio, tá? Então, nós temos quantos dados no total? Nós temos 30 dados, né? No total, a gente tem 30 números, né? O 150 que aparece 5 vezes, o 160 que vai aparecer 6 vezes, o 170 que vai aparecer 4 vezes e assim por diante, né? Até chegar no 200, que vai aparecer 2 vezes, tá? Bom, como nós temos 30 dados,
eu vou ter dois valores centrais. Tá? Porque 30 é um número par, né? Lembra, se você tiver uma quantidade par de dados, você vai ter dois valores centrais. E quem que vão ser esses dois valores centrais? Vão ser o 15º e o 16º, né? Basta você pegar o 30 e dividir por 2. Vai dar 15. Né? Esse aqui vai ser um termo central. E vai ter o próximo também, que vai ser termo central. Tá? Então, os termos centrais, eles ocupam a posição 15ª e 16ª posição. Certo? Aí você vai olhar na sua frequência acumulada e vai ver quem são os dados que estão na 15ª posição. Então, aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, até aqui, eu tenho 15 números. Não é? Sendo que o último deles é quem? É o 170. Então, o 170, eu sei que ele ocupa a 15ª posição da minha lista, não é? Quem que seria o próximo depois do 170? Seria o 180, né? Então, ó, chegou no 15, o 15º número vai ser o 170. O próximo número, que vai ser o 180, ele vai se repetir 8 vezes, né? Então, do 170, eu pulei para o 180, que vai ser o próximo valor, tá? Ou seja, vai ser o 16º. Tá? Então, o 15º é o 170, né? O próximo vai começar o 180, tá vendo? Ó, que vai se repetir 8 vezes, né? Então, o 16º vai ser o 180. Então, a coluna da frequência acumulada, ela te auxilia para você achar a mediana. Os valores centrais, então, vai ser o 170 e o 180. Então, você tem, como eu tenho dois valores centrais, a mediana vai ser a média aritmética entre eles. Tá? Então, 170 mais 180 vai dar, dividido por 2, vai dar 175. Ok? Tudo bem? Entenderam, pessoal? Ok. O valor que está no meio, né? Ô, Jeff, e se Oi. não tiver ponto médio também? Porque o primeiro e o segundo exercício não tem ponto médio. A maioria também não tem. Né? Aí você tem que saber quem que é o ponto médio, né? E como eu descubro o ponto médio também? A média aritmética. Tá? O ponto médio... Ah, é verdade, que é a metade, né? Então, ó, quem está no meio do 145, 255, você soma e divide por 2. Tá? 145 mais 155 vai dar 300. Dividido por 2 vai dar o 150. Entendeu? Certo? Então, esse aqui vai ser o representante desta classe aqui. Certo? Tudo que você for fazer, você vai fazer com os representantes. Tá bom? Tá bom, aí a gente coloca na resposta o representante e a classe modal. Isso. Ah, não, Já a que a classe gente modal é aprendeu só a moda. classe que tem a moda, né? Tá? Sim. Só a classe. Isso aqui é um intervalo de classe. Tá bom? Certo? Então, ó, média, moda e mediana. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, você tem aí 30 pessoas, tá? Aqui você tem as idades, tá? Então, você tem, das 30 pessoas, 4 têm idade entre 10 e 21 anos. Então, esse intervalo aqui, né, ele tem frequência 4. Eu vou escolher o representante. Quem que seria o representante aqui? A média, tá? 10 mais 21 vai dar 31. Então, seria 15,5. 15,5 seria o representante, tá? Então, eu posso dizer que, em média, tá? É uma média. Nós temos 4 pessoas com idade 15,5, tá? 15 anos e meio, no caso, né? E aí eu vou fazendo com todos, tá? Então, quando eu quiser achar a média de dados em intervalo de classe, eu vou pegar os representantes. Tá? Então, aqui, ó, entre o 10 e o 21, o representante é o 15,5. Tá vendo? Entre o 21 e o 32, o representante é o 26,5. Entre o 32 e o 43 é o 37,5, né? Você soma e divide por 2. Entre 43 e 54 é o 48,5. Entre 54 e 65 é o 59,5. Né? E aí você multiplica pela frequência que eles aparecem. Tá? E divide pela soma das frequências, né? Que no caso
a quantidade de números que você está somando, tá bom? Então, essa média aqui, tá? Ela vai dar 39,7. O que isso significa? Que, em média, essas 30 pessoas, em média, tá? Tem 39,7 anos. Tá? Isso é uma média. Ok? É uma média, pessoal, que, se você for ver bem, né, ela tem uma variância grande, né? Porque, ó, de 10, né, para 39,7, ela vai ter um desvio padrão alto, se você fosse calcular o desvio padrão. Tudo bem? Então, a média é igual a 39,7 anos. Tá? A média dessas 30 pessoas. Beleza? Vamos aos exercícios, então, lá da página 67, o módulo 102. Então, peguem lá. É 85 aí, Jefferson? E Oi? classe modal 80-90? A resposta. Né? Bem facinho, né? Essa aqui é a classe que tem maior Sim. frequência, né? Cujo representante é o 85. Né? Então, no caso aí, né? A classe modal, né? Vai ser essa daqui, né? 80, fechado no 80, aberto no 90. E a moda será o representante dela, que no caso é o 85. Tá? Então, a moda dessa distribuição, como está em porcentagem, né? A moda é o valor que mais se repete, o 85%. Tá bom? Em média, né? É uma média isso aqui. Ok? Facinho, né? O próximo a gente tem que achar a frequência acumulada, né? Para fazer a mediana. Perfeito, tá? Ele está pedindo aí a mediana dos dados. Então, constrói aí a tabelinha, faz a frequência acumulada. Tentem fazer esse aí. Do próximo. Aí você tem que ver, né? Qual é a posição dos termos centrais. Né? Acha a posição dos termos centrais, aí você olha na coluna da tabela acumulada, e aí você consegue achar o termo pela coluna, pela frequência acumulada. Tentem fazer esse daí. Deixa eu ver quem está aqui. Isso, essa aí, Brenda, é a frequência, né? Então, a frequência acumulada, né? 11, 33, 41, 45, 47. Não, você errou uma aí. Ah, não, peraí. Ó, 11 começa com 11, né? O próximo, se você vai somar com 25. Então, vai dar 36, certo? Nossa, é verdade. O que eu fiz da vida aqui? Vou arrumar. A Bia tá. O Guilherme tá? Não. O João tá. Aí, João. O Chaveiro tá. O Matheus tá. O Pedro não tá, né? Não. Beleza. Então, como é que vai ficar, pessoal? Vamos lá. Ó. Quem fez aí?
Tá, deu 11, 36, 44, 48 e 50? Perfeito, tá? Aí, ó, quantos dados você tem no total? Você tem 50 números, não é? No Sim, total. divide por 2 é 25. Então, no caso, ó, como você tem uma quantidade par de números, né? Você vai ter dois termos centrais. Um deles ocupa a posição 25 e o outro ocupa a posição 26. Então, você olha aqui na sua tabela, ó, vou construir ela aqui, peraí. Aqui, tá vendo, ó? Construir a frequência acumulada, né? Então, o termo 25 e 26, tá? Ele aparece aqui, né? Porque, ó, até aqui eu tenho 36 números, não é? Né? Até essa linha aqui eu vou ter 36 números, não é? Então, o 25 e o 26, eles estão aqui, nessa linha aqui. Ou seja, quem que vai ser o representante dessa classe aqui? Vai ser o 65. 65. Então, o 65. Então, quem ocupa a posição 25 e a posição 26 é o 65. Duas vezes ele ocupa, né? Então, a média, você vai fazer a média do 65 e do 65, né? Que vai dar o próprio 65, né? 65 mais 65 vai dar 130, dividido por 2 vai dar o próprio 65. Tá? Então, o termo central aí seria o 65, certo? Que dá a alternativa B. Tranquilo? Beleza? Ok. Exercício 3. Então, aqui, vocês lembram desse gráfico aqui, pessoal? O nome dele? Né? Ele lembra um gráfico de barras, né? Só que acontece que aqui, ó, eu tenho intervalos. Tá? Então, esse gráfico, ele recebe o nome de histograma. Tá? Então, o histograma, ele é um gráfico com intervalo de classe. Ó. Então, por exemplo, aqui esse eixo representa o salário. Aqui, esse eixo representa o número de funcionários. Observa que o salário ele está dado em intervalo. Tá? Então, por exemplo, de 0 a 500 reais. Quantos funcionários recebem de 0 a 500 reais? 14 funcionários. Tá? De 500 a 1.000 reais. Quantos funcionários recebem de 500 a 1.000 reais? 4 funcionários. De 1.000 a 1.500. 2 funcionários. De 1.500 a 2.000, 2 funcionários. De 2.000 a 2.500, 2 funcionários. Ele quer saber qual que é a média salarial. Tá? Então, como aqui os dados estão em intervalos, eu tenho que pegar a média aqui. Tá? Entre 0 e 500, pessoal, a média aqui vai ser 250, concordam? Então, eu tenho, em média, 250 funcionários, perdão, eu tenho, em média, 14 funcionários que recebem 250 reais, certo? Eu vou pegar aqui a média dessa classe aqui, ó, que é 250, tá? Então, 250, ele vai se repetir 14 vezes, tá? Que eu quero fazer a média do salário, né? Então, o 250, ele vai se repetir 14 vezes. Lembra do nosso polígono de frequência? Que eu pego aqui exatamente o ponto que fica aqui no meio, tá? Então, entre o 0 e o 500, eu tenho 250, que vai se repetir 14 vezes. Entre o 500 e o 1.000, eu vou ter o 750, que vai se repetir 4 vezes. Entre o 1.000 e o 1.500, eu vou ter o 1.250, que vai se repetir 2 vezes. Tá? Então, eu vou pegar a média dos salários e vou fazer a média com a média dos salários. Entenderam? E aí eu vou ter o seguinte, né? Ó, o 250, ele se repete 14 vezes, né? O 750 se repete 4 vezes, tá? 1.250, que está aqui no meio, ó, se repete 2 vezes, e assim por diante, tá vendo? Tá?
E aí eu vou dividir isso aqui pela soma das frequências, né? Que no caso, pessoal, vai dar a quantidade de funcionários que eu tenho, não é? Porque a quantidade de salários que eu vou somar aqui em cima vai ser igual à quantidade de funcionários que eu tenho. Por isso que eu vou dividir pela soma das frequências, correto? E isso daqui, no caso, né, tenho 24 funcionários no total. Fazendo essas multiplicações e somando, eu vou ter aqui a média de R$ 708,33. Tá? Então, isso aqui é a média do que cada um desses 24 funcionários receberia, certo? Como ele pede aqui um valor aproximado, então corresponde à alternativa letra E, 708. Joia? Esse aí foi o exercício 3. Tranquilo, pessoal? Peraí, Jeff, peraí. Não, fica tranquilo. Eu vou mandar todos os slides para vocês, tá? Teve alguns que eu não mandei. A nossa prova não é na próxima quinta, é na outra, tá? O que eu vou cobrar, pessoal? Essa parte de estatística, tá? Eu vou selecionar depois uns exercícios para vocês, mas já podem, para a nossa provinha, ir estudando esse assunto aí da apostila 7, tá? Ah, é um assunto gostosinho, né? De boa. Moda, mediana e média, né? Chato é como ficar construindo tabela, né? Mas é tranquilo. Bem facinho. Interpretação, né? Que eu vou cobrar, né? Interpretação de gráfico, gráfico de setor, que é o que o Enem cobra, né? Análise de gráfico. Enem cobra muito esses conceitos, tá, pessoal? ROL, média, mediana, média aritmética, média ponderada. Beleza? Histograma, cai bastante em Enem. Faz bem facinha pra gente, porque a parte das horas é chata, né? A parte dele. O que está dando agora é Ai, peraí, deixa eu ver. Mas sempre, 2 horas, sempre mais difícil, sempre. mais complexo, né? É equação da reta? Geometria analítica que está dando, né? É isso mesmo. Meu Deus do céu, isso aí é muito chato. Bom, Ainda bem que a sua tá de boa agora. beleza, pessoal? Ok. Posso pular? Sim? Vou fazer esse extra aqui. Então, tabela. Apresenta a distribuição de frequência dos salários de 100 empregados, né? Então, nós vamos ter 100 dados aqui, tá? Então, 50 pessoas recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000, 36 pessoas entre R$ 2.000 e R$ 3.000, e assim por diante. Novamente, olha que é a média salarial, tá? Então, você vai pegar a média dos salários e fazer média das médias, né? Então, aqui, entre 1.000 e 2.000, a gente tem 1.500, né? Então, ele vai se repetir 50 vezes, tá? Aqui, entre 2.000 e 3.000, 2.500, vai se repetir 36 vezes. Entre 3.000 e 4.000, 3.500, vai se repetir 10 vezes. Tá? Entre 4.000 e 5.000, 4.500, se repete 2 vezes. Entre o 500.000 e os 6.000, 5.500, que vai se repetir 2 vezes. Certo? Eu vou dividir pela total de números que eu estou somando, que é 100, né? Ou seja, é a soma das frequências. Você sempre vai dividir pela soma das frequências, né? E no caso vai dar o total de números que você está somando. E essa média aqui vai dar 2.100. Então, eu posso dizer que, em média, cada funcionário, em média, recebe R$ 2.100, tá? O que corresponde aí à alternativa B. Tranquilo? Beleza?
Posso pular? Pode sim, Jeff. Para fazer esse 5 aí também, tá? 5. Uma fábrica de automóveis estudou o consumo de combustível de 100 carros de sua fabricação. A tabela de frequência ilustra o resultado da pesquisa, né? Então, aqui, dos 100 automóveis, né, 8, ele tem um consumo aí de 5 a 6 quilômetros por litro, né? 13 tem consumo de 6 a 7 quilômetros por litro, e assim por diante. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a mediana, tá? A mediana desses, do caso aqui, dos representantes, né, de cada classe aqui, tá? Qual que é o valor que vai estar no meio? Bom, como eu tenho 100 números, né? Quem vão ser os valores centrais, pessoal? Vai ser o 50 e o 51, certo? Então, a posição 50 e a posição 51 vão ser a posição dos meus termos centrais, certo? Então, eu posso construir a frequência acumulada para me auxiliar ali. Vendo? Ó, então, coloquei a tabela e coloquei aqui a frequência acumulada. Então, Aí você coloca no 35 ou no 60? então aí vamos ver, ó. A tabela, a posição é de 50 a 50 e 51, não é? Aonde que eles estão, 50 e 51? Ó, até aqui eu tenho 35 números, né, Brenda? Né? Então tem que ser mais de 35, não é? Então a posição 50 e 51 vai estar aqui nesta linha, ó. Opa, vai estar nessa linha aqui. Certo? Você entendeu por quê? Porque até aqui, ó, até aqui já foram 35 números. O próximo seria o 36, 37, né? Até chegar no 60. Então, os 50 e o 51 vão estar aqui nesta linha. Ok? Então, qual que é o representante desta classe aqui? É o 8,5. Né? Esse 8,5, quantas vezes vai se repetir? 25 vezes. Né? Antes dele, eu já tinha 35 números, antes dele. Né? Então, os 50 e os 50... Você não vai fazer 8,5 mais 8,5 dividir por 2, não é isso? É isso mesmo, tá? E vai ser o quê? 8,5 mais 8,5 dividido por 2 vai dar o próprio 8,5. Então, a mediana vai ser o próprio 8,5, tá? É isso aqui, né? Ó, 50 e 51, ó, eles pertencem a essa classe aqui, tá vendo? Ó, tá? Então, a mediana é a média aritmética de 8,5 com 8,5, tá? Que eu peguei o representante aqui, eu peguei o 8,5 como representante, né? Então, ele vai se repetir 25 vezes, então ele vai ocupar a posição 50 e a posição 51. Certo? Então, eu somo os dois, né? E faço a média entre eles, né? 8,5, 8,5 dividido por 2 vai dar o próprio 8,5, que é a alternativa D. Certo? Ô, Jeff, faz mais alguma com gráfico para a gente ver? Acho que foi que eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Não dúvida, mas foi mais difícil. Por exemplo, esse aí do 7. Sim. Posso usar o meu gráfico aqui, do que eu usei aqui mesmo, Brenda? Pode. Esse daqui? Esse aqui? Pode ser. Porque os outros são... a ideia é exatamente a mesma, tá? Quando eu tenho um histograma, ó, eu tenho um intervalo de classe aqui, não tem? Certo? O que ele te perguntou aqui, no caso? Sim. Ele te perguntou a média salarial, tá? Então, você vai ter que fazer a média da média. Vai ter que pegar a média aqui de cada classe, tá vendo? Ó, como se fosse um representante. Entre 0 e 500, quem que é o representante? Não é o 250? É. É o 250, né? Então, qual que é a frequência do 250? Quantos funcionários eu tenho em média com esse salário? 14. Tá vendo? Então, o 250 ele se repete 14 vezes. Entendeu? Quantos funcionários, em média, recebe entre 500 e R$ 1.000?
Vou pegar o representante aqui, que é o 750. Tá? Então, 4 funcionários, eles recebem, em média, R$ 750. 2 funcionários, eles recebem, em média, 1.250. 2 funcionários recebem, em média, ó, aqui, 1.750. 2 funcionários recebem, em média, quem está no meio aqui? É o 2.250, certo? Então, é a mesma coisa, Brenda, que a tabela, só que não está na forma de tabela, está na forma de gráfico, certo? Esses daqui são os intervalos de classe, essas daqui são a frequência, entendeu? Aí, eu tenho que dividir pelo número de funcionários, não é? Então, eu tenho 14 funcionários, 4 funcionários, 2 funcionários, 2 funcionários, 2 funcionários, eu tenho 24 funcionários. Então, somando, multiplicando e somando tudo isso aqui, vai dar uma média de R$ 708, aproximadamente, né? Para cada funcionário. Certo? Ah, deu para entender melhor. Jefferson, Oi. você pode fazer a 7, por favor?